Salve, salve, ilustríssimos! Sejam vocês muito bem-vindos, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no curso técnico Serviços Jurídicos, com esta disciplina pra lá de formidável, né? Falar da Constituição, estudar um pouco da Constituição, é sempre um legado a perpetuar em nossas vidas aquilo que se preconizou lá em 1988 e também através dos tempos, né? E aí eu começo a nossa série Desafio. Para você que nos acompanha nesse exato momento, eu te faço esse questionamento para você ir como dica de leitura. Quantas e quais foram as constituições do nosso Brasil? Quantas foram outorgadas e quantas foram promulgadas? O que é outorgada e o que é promulgada? Espólio de prova, não é? Tem alguma coisa que você vai, digamos, alçar voo rumo ao conhecimento do poder constituinte? O que é o poder constituinte? Vai guardando essas dicas de início de aula, vai colocando aí no teu caderno, porque com certeza isso vai mapeando as nossas provas. E agora eu vou mandar um abraço especial a todos os nossos polos, começando aqui por nossa ilustríssima Sandra Mota. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, meu diretor. Boa tarde, Dejinha, lá de Itainópolis, né, professora. Escola Álvaro Rodrigues, né? Está assistindo aí pelo YouTube. Nós temos também o pessoal lá de Alto Longá, Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira 1, Brasileira do Piauí 8, Campo Largo, Murici dos Portelas, Pajeú do Piauí, Patos, Seduc Piauí, eu não sei qual é o polo, coloca aí, às vezes é São Gonçalo, às vezes é Capitão de Campos, né? São Gonçalo do Piauí também ali falando com a gente. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Professor, o que é que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Olha, sempre situações bem interessantes. Primeiro, o objeto do conhecimento, dar continuidade, Capitão de Campos, muito bem, tá ali. São Gonçalo também, todo mundo já me trazendo aí as felicitações de uma linda tarde, né? Lardriele Costa, muito boa tarde. Capitão de Campos aqui. Paulo Ferraz, é isso? Dejinha, estamos todos aqui juntos, né? Pessoal lá de Itainópolis, sempre muito simpático. Eu tenho aí a felicidade de ter turmas muito educadas e participativas. Ali está faltando também o Theo Monteiro, que eu estou sentindo falta dele, né? Mas com certeza ele vai já chegar por aí também. Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento à questão dos conceitos introdutórios, né? Depois nós vamos passar a ver os direitos e garantias. Parte 1, nós vamos bem devagarinho, porque aqui tem muito detalhe. E aqui eu digo para vocês o seguinte, vocês vão anotando esses pontos principais que nós vamos elencar, e eu vou trazendo esses pormenores em formatos de pequenos textos e também modelos de questões, porque fica melhor de você conceber aí esse entendimento, porque senão vai ficar só muita teoria, não é? E nós vamos perder esse link. Eu não quero que percamos esse link, né? Tudo bom, Ivone? Ivone lá da Escola José Amável, Matias Olímpio também marcando presença, forte abraço a vocês. O objetivo é sempre este, né? Nós vamos verificar a Constituição Federal nas suas dimensões históricas, vamos analisar os direitos e garantias fundamentais, né? Vamos trabalhar sempre com a perspectiva de objeto de trabalho, nós vamos trabalhar com a perspectiva de definição, conceituação, casos práticos. Eu vou começar a trazer os casos práticos para nós visualizarmos isso, fora que a nossa vida em sociedade, ela respira o direito. Nós temos casos e mais casos na televisão, no rádio, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso tudo, da teoria à prática, remontando aí a resolução de questões que fazemos durante as aulas, e nós temos uma cartelinha com atividade para casa. Aqui no caso, vai ficar do slide 103 a 116, lembrando que já foi aí para vocês, né, um compilado de questões
questões que vocês têm aí o objetivo de tentar responder, de justificar e traga suas dúvidas para a gente trabalhar juntinhos. Chegando aí o Theo Monteiro. Eu estava agora há pouco dizendo, olha aí, cadê o Theo Monteiro? Já botou ali na escuta. Felicitações mil, querido. Tá? Então vamos ver a tarefa para casa, qual foi a que ficou, né? A última tarefa passada no dia 13 de outubro, e nós trazemos aqui para você a seguinte questão. Quanto ao conteúdo, a Constituição que regula a estrutura do Estado e a organização dos seus órgãos, sendo que suas regras podem ou não estar dentro do corpo da Carta Magna, denomina-se, olha, quanto ao conteúdo, percebeu? Quanto ao seu conteúdo, tá? E aqui nós temos vários momentos onde nós podemos nos lembrar da classificação, de vários mnemônicos. Inclusive, uma das aulas eu disse para vocês para sempre ter assim em mente a nossa Constituição no formato de pedra. E aí você tem pedra, F. Aí você vai ver vários mnemônicos, tá? Dentre essas questões, quanto ao conteúdo, a Constituição que regula a estrutura do Estado e a organização de seus órgãos, né? Sendo que suas regras podem ou não estar dentro do corpo da Carta Magna. Denomina-se de que mesmo? Professor, marcamos aqui a letra B, e se marcaram a letra B, é realmente muito bom. Faço aqui uma dica de leitura, tá? Você vai pegar esse slide, vai verificar a Constituição, né? Quando é que ela pode ser formal ou escrita, o que é outorgada ou dogmática, o que quer dizer flexível ou rígida. Vai fazendo essa leitura, porque eu vou a cada aula colocando mais e mais questões, tá? Questões autorais, questões advindas de concursos, inclusive desse ano, tá? Para que vocês possam ver o comportamento dessas perguntas, certinho? Aqui está o nosso primeiro desafio, tá? Então, a Constituição material ou substancial, ela é o conjunto de regras materialmente constitucionais que regula a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Tais regras podem ou não estar no próprio corpo da Constituição. Então, crava aí mais essa dica muito boa de ser aí compilada, tá? Vamos para a segunda questão, que ficou aí como atividade para casa. E aí eu quero ter o feedback, né? Aí de Alto Longar, Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira, Campo Largo, município dos Portelas, Pajeú, Patos, tá? Nós temos aí o pessoal também de Capitão de Campos, São Gonçalo, Itainópolis, Matias Olímpio, Theo Monteiro. Todos vocês estão conseguindo acompanhar? Coloca um okzinho aí para saber se nós podemos avançar, tá? Deixa eu dizer agora para vocês, quanto à forma, olha, quanto à forma. E aí vocês vão reler essas questões e vão fundamentar, certinho? Quanto à forma. Professor, não teria aí alguma coisa que a gente pudesse olhar com calma? Tem, ó. Pedra, pedra, F. Que é isso, hein, professor? Esse pedra, F. Vocês vão observar que a classificação ela é muito extensa, mas alguns gostam de padronizar assim, pedra F. Você vai ver que esse P ela é de promulgada. Promulgada, que é a nossa Constituição de 1988, né? A nossa Constituição de 1988, promulgada. Você vai ver que esse ele é um E de escrita. Ele é um E de escrita. Você vai ver que essa letra D, ele é um D de dogmática. Ó, dogmática. Dogmática, tá? Você vai perceber que essa letra R é de rígida. Rígida.
nós temos essa letra A, ou letra A de quê? De analítica. Analítica. E você vai ter essa letra F de fofinho, né, professor? Ela é realmente fofinho. Essa letra F vem de formal. Tá? Ó, formal. Combinado? Aí você vai colocar uma outra informaçãozinha aí. Nós vamos verificar item a item durante o nosso módulo 2, para não ficar informações jogadas e vocês se confundirem, certo? Professor, quando fala de promulgada, aí você já sabe, professor, é a origem, não é? Muito bem, bote aí, origem. Professor, e essa partezinha da escrita, se trata de quê? É da forma. Não é a forma? A forma é o quê? Positivo. É escrita, não é? Inclusive, quando nós estávamos estudando ontem, lá no campo do direito privado, né? Nós temos as noções do direito civil, nós vimos ontem o combate mor entre o jusnaturalismo e o juspositivismo. Nós vimos o direito subjetivo e o direito positivo. Nós vimos características, nós vimos, inclusive, exemplos. E o dogmática, hein? O dogmática. A elaboração. Coloca aí para não esquecer. Coloque. Elaboração. Elaboração, né? Tem a ver com isso. Professor, e essa questão do rígida? Obviamente é a estabilidade. Estabilidade. Ó, estabilidade. E que tem a sua extensão analítica. Extensão analítica, tá? Professor, não está faltando um conteúdo, não? Aí você vai ver que o conteúdo dela é um conteúdo que formal, né? Ó, conteúdo, ele é formal, ele é solene, tá? Ele passa por todo um processo até chegar aonde nós estamos agora. Não é assim? Muito lindo. Professor, então eu já vou colocar que quanto à forma, ela é escrita e vou marcar a letra A. Quem fez isso não leu o restante da questão, tá? Porque ele diz o seguinte, que a Constituição em que as normas não constam, olha aqui, não constam de um documento único e solene. Denomina-se. Então, numa das primeiras aulas, nós vimos que alguns países se utilizam muito destas informações que são passadas, né, de geração a geração. Então, senhores, a nossa letra que responde isso tem a ver com aquele consuetudinário, tem a ver com o costumeiro. Portanto, a resposta aqui é letra C, tá? E eu coloquei aqui para vocês, inclusive, o exemplo. Olha lá, Constituição não escrita, costumeira ou consuetudinária é aquela em que as normas não constam de um documento único e solene. Suas fontes são os usos e costumes, os precedentes jurisprudenciais e os textos escritos esparsos, que são atos do parlamento. A exemplo, nós tivemos aí a Constituição do Reino Unido, né? Constituição do Reino Unido, certinho? Então, anota aí esse macetezinho para não esquecer, que com certeza você vai observar isso em outros episódios das nossas aulas. Pedra F, não esqueça disso, tá? E aí, cada item aqui ele se relaciona. Nós estamos falando da classificação, tá? Agora, o que que acontece? Ele vai pedir para nós a incorreta. Ele diz assim, ó, assinale a alternativa incorreta. Constituição rígida, aí você vai marcar aqui, ó, Constituição rígida. Lembra que nós falamos lá na Constituição que ela é rígida, não é? Tem a ver com a sua estabilidade, ou seja, não é somente é alterável mediante um processo o quê? Solene.
E essas exigências, elas são complexas. Nós vamos ver isso aí, tá? Como é que se faz para proceder. Por quê? Porque tem que ser mais difícil, tá? Porque senão, gente, seria todo mundo, dê um espirro, sim, vamos mudar a Constituição. Já imaginou? Nós iríamos ter uma insegurança muito gigantesca. Então, tem toda uma tramitação, tem toda uma codificação, tem todo um legislado a ser observado, sem falar numa situação chamada de cláusulas pétreas. O nome já diz, ó, cláusulas pétreas. Isso não entra em questão. Então, ele diz o seguinte: a Constituição rígida, aí você já sabe que tem a ver com a sua estabilidade. É aquela que, para ser modificada, ela necessita de um processo, ao nome, mais complexo do que o exigido para a mudança das leis ordinárias. Muito bem. Essas leis ordinárias é mais facilmente superada, né? Já para se mudar a Constituição, demanda uma observação mais refinada, mais complexa. Obviamente está correta, não satisfazendo aí a questão, porque ele pede a errada. A Constituição de 1937, ela foi chamada de quê? De Constituição Cidadã. Negatom. Coloque aí. Constituição Cidadã é essa nossa amiguinha que no dia 5 de outubro passado completou seus 34 aninhos, né? É a nossa Constituição de 1988. Então tem erro aí. Mas vamos continuar a nossa leitura. A Constituição de 1934 foi positivada por promulgação e todas as regras dispostas no texto constitucional são formalmente constitucionais. Poxa, então ficou tudo lindo agora. Resposta, letra B, de bolacha. E a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã por estabelecer direitos e garantias. Você tem aí espalhado esses direitos e garantias por vários momentos codificados, né, no nosso ordenamento jurídico. Você começa a ler a Constituição Federal, quando você vai lá no seu artigo 5º, tem ali, né, um verdadeiro manancial, né, de direitos e garantias fundamentais. E ela leva esse nome de Constituição Cidadã por um motivo óbvio. 1988, logo naquele período da redemocratização, a questão, né, da presença dos militares, muitos dos direitos, das garantias individualizadas, elas foram aí, né, comprometidas ou inexistentes para até então. Então, teve toda aquela participação, aquele clamor de uma sociedade que estava carente e necessitada dessa proteção. Então, ela recebeu esse nome por ter esses direitos e estas garantias fundamentais, imprescindíveis para a sociedade brasileira, lá positivadas, legisladas, e que, uma vez elencadas, cabe ao devido processo legal maturar a manutenção desses direitos e destes deveres, a proteger a todo custo. Aí nós temos, dentre eles, inúmeros, né? Inclusive a questão da própria liberdade. Agora há pouco eu estava vendo aqui o chat, né, do IPTV e os comentários, né, sobre a questão do livre manifestar-se. Vocês vão já ver que nós temos aqui constitucionalmente garantido isso. Tá bom, gente? Agora nós não vamos pender essa observação nem para um lado e nem para o outro. Nós vamos nos ater ao direito propriamente falado. Certinho?
Gente, até aqui todo mundo conseguindo me acompanhar. O pessoal lá de Itainópolis colocou lá no chat do YouTube um ok na hora que eu fiz a pergunta, né? Nós estávamos falando sobre essa Constituição de 1988. Nós vimos que o seu texto base, né, ela determina os direitos e determina os deveres, tá? Ela fala, né, dos entes políticos, ela fala de todos nós brasileiros ou não, porque nós também tem uma manutenção, também tem uma garantia para aquele que está no nosso país e que não é brasileiro. Nós vamos ver isso no andar do módulo 2. Tá? Então, ela foi escrita durante esse processo de redemocratização do Brasil, logo após o fim da ditadura. Aí, ela teve essa valorização e passou a ser chamada, apelidada carinhosamente, de Constituição Cidadã. Certinho? Não é bonito isso? Lindo, né? Mas nós vamos aqui um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Estou vendo ali o Theo Monteiro que já colocou que sim, né? Um ok. Vamos juntinhos. Lá em 2013, esse concurso trouxe o seguinte: julgue a seguinte afirmação. Ei, o direito constitucional comparado, dica de leitura. Você vai perceber o que é o direito constitucional comparado, tá? Dica para ficar esperto. Comparado vem de comparar, de comparação que ele vai fazer com as outras, né, constituições. Aqui, naquilo que tem semelhança, daquilo que não se extrapole. Olha como é muito profundo, né? Então, ele busca estudar as normas constitucionais vigentes em um determinado momento, comparando-as com as normas infraconstitucionais, mas sem levar em consideração normas constitucionais vigentes em outros países. Oxe, o nome é Direito Constitucional Comparado, meus ilustres. Professor, esse mas aí é um negócio que só veio para atrapalhar, não é verdade? Gabaritozinho, apresentando o erro aí, e nós vamos trazendo a justificativa. Tá? Quando eu não trouxer a justificativa, eu deixarei a dica de leitura com um artigo, com um inciso, com um parágrafo, com a linha, tá? Com um parágrafo único, tudo bem? Então, gabarito, vamos lá. O direito constitucional comparado, ele leva esse nome, tá? Lindão aqui. Ele estuda a relação entre o quê? As normas constitucionais vigentes, tá? No país, com aquelas outras, né? Estabelecendo relações de coincidência, divergência e complementariedade. Lá ele diz, mas sem levar em consideração. Né? Aqui ele diz que estabelecendo relações de coincidência, divergência e complementariedade. Bacana? E as normas são normas constitucionais. Olha aí, por isso que ficou errado e ficou erradíssimo. Pega lá o teu caderno, pega a tua caneta, bota aí o próximo slide, o próximo tópico que nós estamos aí a trabalhar. Nós saímos aí do direito comparado, né? Que é o ramo da ciência jurídica que estuda as diferenças, as semelhanças de diversos ordenamentos jurídicos no mundo. Ela é uma ferramenta que vai, obviamente, facilitar a vida do operador do direito nacional, né? Porque se caso tenha um lacunamento, obviamente nós temos aí uma série de ferramentas que possam ser, né, indexadas, trabalhadas pelo intérprete da lei, de modo a solucionar a lide. Certinho, senhores? Então vamos ver aí o que nós temos de menção com relação ao nosso próximo. Eu gosto muito de utilizar os ensinamentos, né, de Dirley,
né, do jazz, que é o José Afonso da Silva, tá? Ele tem uma visão muito, 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 muito prazerosa, né, de ser trabalhada, né? A qualquer tempo, veja muito bem. Lá terminamos de dizer, Theo, que nós temos aí consequências seríssimas, né, para se trabalhar as questões envolvendo a modificação da Constituição. E tem outras que nem sequer entram em pauta de análise, tá? Mas nós vamos estar trabalhando, sim, essas informações até todo mundo calcificar. E como eu falei no dia de ontem, sempre gosto das suas indagações muito oportunas. Seja sempre muito bem-vindo com seus questionamentos. Certinho? Então, esse a qualquer tempo é um perigo. Nada pode ser ao bel prazer, a qualquer tempo. Não, tudo tem um depende. Tudo tem que ser verificado, porque tudo isso ele passa por um passo a passo constitucional. E uma das primeiras coisas que vão ser verificadas pelo direito constitucional, pelo constitucionalista, é verificar a constitucionalidade desta lei. É verificar a constitucionalidade, não é? Para saber se ultrapassa ou se ela vai entrar, olha só, em conflito com outros dispositivos, tá bom? A nossa carta maior, ela é a orientação máxima para todos os demais códigos. Só lembrar lá, né, dos estudos deixados pelo ilustríssimo Hans Kelsen e a sua teoria piramidal e hierárquica das leis. Bacaninha? Vamos trazendo aí, tá? Vamos trazendo essas informações a conta gota, porque não é eu despejar aqui informações de qualquer jeito. É de uma forma cadenciada e ligando os fatos para você ficar com algo aí, uma chavezinha mental. Beleza? Grande Theo Monteiro sempre com perguntas boas, eu gosto. Aí eu recebo várias perguntas também lá no meu Instagram, tá? E eu coloco aqui para nós. E eu sempre digo, olha, um aluno tal me fez essa pergunta. Por um exemplo, a última pergunta que me fizeram já foi agora pela manhã, logo depois da aula do pessoal do turno da manhã, né? A pessoa achou lá um fragmento e ele disse assim, professor, eu não sabia que os encarcerados não podiam ter direito, não têm o direito a ter contato com uma vida religiosa. Aí eu digo, eu botei isso assim, posso te dar uma leitura? E aí eu enviei para ele um endereçozinho aqui da nossa Constituição. E aí ele disse, professor, sinceramente, a Constituição é de fato um manual que vai nortear a conduta de todos os nossos brasileiros. E é verdade. Ficou com dúvida? Olha, lá tem o nome dos livros, tem tudo. É só você ir lá no índicezinho que você vai, tudo que você imaginar de comportamento em sociedade, você vai encontrar ali, no direito legislado. Pode ter certeza que você encontra. Você vai ouvir falar muito Constituição Federal e vai ouvir falar em LINDB. Eu me atrevo a dizer isso sem pestanejar. Você vai ouvir falar muito em direito civil. Você ouve falar direto, né? Os civilistas eles ficam alegres demais. E eles gostam de tirar uma casquinha, né, com a cara do pessoal que é do direito penal. Certo? Então, olha, vou trazer muitos casos práticos, viu, Theo Monteiro? Inclusive, eu separei uns, eu me lembrei muito de dia, de rapaz, quem vai se divertir com esses casos práticos são os alunos da tarde, que são curiosíssimos. Os alunos da manhã são muito de debater, mas os da tarde são curiosos. Eu fico impressionado com vocês. Certo, senhores? Vamos continuar? Então, ali fica só o kkk, né? Ó, risos. Vamos lá. Então, para viver, o ser humano ele precisa
de um manualzinho. Não precisa não, porque senão todo mundo iria viver de qualquer jeito. E aí eu te pergunto, se nós não tivéssemos essas orientações, será que a gente conseguiria viver em paz? Se não tivesse essas orientações, esse direito posto, positivado, será que nós teríamos paz em sociedade? Né? É uma pergunta de reflexão. Então, professor, os alunos da manhã me responderam, se com esse tanto de lei que nós temos, previsibilidade para tudo que a gente possa imaginar, e naquilo que não se consiga, não é, ter uma hipótese, tem dispositivos e ferramentas, não é, para que se possa alcançar a justiça, imagine se não tivesse, com esse tanto de coisas e as coisas acontecem, imagine se não tivesse esse tanto de lei, esses códigos, não é, essa orientação, essa maturidade jurídica brasileira. Isso acontece por quê? Porque nós somos uma sociedade muito eclética, nós somos uma sociedade que as relações elas fluem a todo instante. Estou falando especificamente do Brasil, fica mais fácil da gente entender. Então, esse compilado, ele vem o farol para dizer assim, ei, você tem esse direito objetivo, você tem esse direito positivado, tá? Sujeito que nós somos, né, nós temos subjetivamente o interesse de fazer se valer desse direito. Claro que nós temos. Tá? Então, para se viver em sociedade, eu não posso dizer que o humano, nós, pessoas, vamos agir ao nosso bel prazer. Não é assim que a coisa funciona. Para que esta convivência seja pacífica, respeitosa, mútua, para que isso possa fluir, nós, seres humanos, precisamos receber informações jurídicas iniciais, que em primeiro degrau aparecem com o direito o quê? Constitucional. Então, tudo passa por esse crivo da constitucionalidade. Tá? O que é que eu ainda posso falar sobre isso? Este ramo do conhecimento jurídico consegue aninhar, agasalhar todos os outros ramos do direito e, de modo geral, divulgar de forma clara e respeitosa a dignidade que todo ser humano precisa ter para viver, conviver, sobreviver no Estado democrático de direito. Né? Então, nós vimos aí que para nós vivermos em harmonia, nós precisamos de um manual que vá nos orientar e ali fica muito objetivo. E, claro, as limítrofes que todos nós devemos seguir para, não é, preservar e manter esse equilíbrio social. Lembra lá, né? Miguel Reale já dizia que o direito é fato social. Não existe direito de um homem só. O direito, ele nasceu ali, não é? É tão tal que nós vimos, né? Que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Não é? Então, ó, o Theo Monteiro, ó, já pensou se não tivesse, o negócio ia ser... Já pensou, Theo Monteiro? Eu me lembrei do paredão do Tio Nath, bacana, hein? Me lembrei de você, recentemente. Eita, Theo. Tá? Então, gente, é para isso e para evitar, né, que nos regimes da ditadura, nos totalitários, nos absolutistas, tá, camuflados de repúblicas, entra em ação o direito constitucional para que deixe de ser uma incógnita e ele passe a dizer, olha, tem constitucionalidade aqui. Olha, isso é inconstitucional. Por isso, por isso, por isso. Fere isso, tá? Nós estamos indo de encontro, não é, a princípios fundamentais elencados nos seus incisos do artigo 5º da Carta Maior. Então, ele, tipo, vai engessar um comportamento que de forma austera, resolva perpassar aquilo que é de mais sagrado, que habita no templo, né, maior das nossas leis, que é a Constituição Federal de 1988.
Bacana até aqui, ilustríssimos. Tá? Ah, professor, então é por isso que o José Afonso da Silva, ilustríssimo, né, mestre jurídico, é um gigante, tá? Ele diz o seguinte: o direito constitucional, ele apresenta-se como sendo um direito público fundamental. Crava isso aí no seu caderno. O direito constitucional, ele, por José Afonso da Silva, ele diz que ele é cravado como um direito público fundamental. E por quê? Porque ele faz referência direta à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do Estado e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Isso ele já apregoava lá em 1992. Certinho? O pessoal aí dizendo que está muito chuvoso. Eita, que nosso Piauí tem chovido muito, né? Pessoal lá de manhã, lá de Bom Jesus, diz, professor, aqui, chuva muita. Eu de corra boa. Chuva muito. Aqui na nossa Teresina, a gente fica só feliz. Por aí na tua cidade está chovendo. Mas vai dar certo. Tá bom? Então coloque aí. Falou de direito constitucional. Você vai lembrar. Ah, o professor fala do professor José Afonso da Silva, o Jazz. Ele diz assim, que o direito constitucional, ele se apresenta como um direito público fundamental. Por quê? Ele vai fazer referência direta à organização e funcionamento do Estado, à articulação desses elementos primários, ao estabelecimento das bases estruturantes políticas. Pronto. Aí. Se isso não tiver mais de fundamental, eu desconheço. Mas vamos um pouquinho aqui na frente, tá? Nós vamos verificar que Boulos, ele diz o seguinte, olha que legal. É o conjunto de normas supremas encarregadas de organizar, olha a palavra organizar, a estrutura do Estado, olha a palavra estrutura, e delimitar as relações de poder. Então, pelo estudo do direito constitucional, senhores, deparamos com a essência do pacto fundante do ordenamento supremo de um povo, que é a Constituição. Né? Que é a Constituição. Por isto, direito constitucional e Constituição, coloque aí, são ideias que se complementam. A sua importância é enorme. Basta ver que todos os ramos do fenômeno jurídico baseiam-se no direito constitucional. Campo Largo está dizendo que lá também, chuva também em Campo Largo. É isso, Campo Largo? Coloca aí para mim. Um osso. Só faltou aí o pessoal, não, todo mundo começar a se dizer, ó, tá chovendo aqui também. Eu iria dizer, abre aqui a porta, diretor, vamos ver se a Teresina também tá chovendo. É? Exatamente, grande, Théo Monteiro, que salvo engano é de Patos. Tá chovendo por aí também, Théo Monteiro? Faz que nem um meme que eu recebi, It's raining there, tá chovendo aí? Porque aqui tá chovendo, é uma senhorazinha que fala isso, não é um meme. Muito bem. Vamos colocar mais um outro conceito. Também podemos encontrar na obra do excelentíssimo Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. E assim, os senhores dizem o seguinte, que o direito constitucional, ele é o ramo do estudo jurídico dedicado à estrutura básica do ordenamento normativo. Nele se examinam as regras matrizes, tá? Regras matrizes de todo o direito positivo. Então, ó, se examinam as regras matrizes de todo o direito positivo. Nessa disciplina, até por isso, encadeiam-se princípios. As causas primeiras do direito administrativo, tributário, processual, penal e privado. Isso está ali na obra de 2013, página 37,
desses ilustríssimos doutos. O ordenamento jurídico, outro detalhe que você não pode esquecer. Coloque aí. Caiu na prova, o que é ordenamento jurídico? Você vai dizer, é o conjunto de normas que estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial. Dentro do ordenamento jurídico, que é esse conjunto de normas, a norma fundamental é quem? A Constituição Federal. E da Constituição Federal advém a importância do direito constitucional, que tem como objetivo, qual é o objetivo principal? Ora, o estudo da própria Constituição. O direito constitucional, ele estuda a própria Constituição. E eles têm esse objetivo, e eles acarinham, né, o ordenamento jurídico. É muito bacana, né, Théo Monteiro? Cabe ao direito constitucional disciplinar, olha aí, o que é que o direito constitucional faz? Disciplinar e sistematizar os princípios atinentes a essa estrutura fundamental da CF. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional assume, portanto, o papel de direito público fundamental por excelência. E que, didaticamente, nós subdividimos, né, o direito público e o direito privado. Tá? Vocês poderiam aí me falar dessa subdivisão? Nós vimos que o que é o direito público, o que é o direito privado, né? Nós fizemos, olha, várias vezes nós fizemos questões envolvendo, né, o que é o direito público e o que é o próprio direito privado. Você vai dizer, professor, aqui está tranquilo, porque o direito público é o que regula as relações de Estado. E o direito privado, as relações entre particulares. Show! Só colocar isso que você com certeza vai se dar muito bem. Então, todos os ramos do direito público procuram fundamento de validade no direito constitucional. Todos os ramos do direito público procuram fundamento de validade no direito constitucional. Bacana? Vai colocando aí no teu caderno para não esquecer o passo a passo. E nós paramos aí no direito constitucional. Nós vimos aí conceito, nós vimos aí o objeto, não esquecer também das suas espécies. Nós vamos já voltar para o segundo momento da nossa aula, né? Com muita chuva aí em várias partes do nosso Piauí. Não sai daí que é rapidão.